Olá pessoal, dando sequência aos nossos estudos de reação de substituição. Hoje queria conversar um pouquinho com vocês continuar falando na verdade, sobre reações de substituição nucleofílica. Essas reações elas existem em dois tipos e a gente precisava ver as variáveis para esses dois tipos, né? Dentro das reações de substituição nucleofílica, nós estávamos falando sobre os aletos orgânicos, era o nosso exemplo, né? Ou seja, seria o nosso substrato. Então, eu vou colocar dois símbolos aqui que são importantes, né? Os símbolos de reação de substituição nucleofílica S, N, S, N. Mas nós podemos ter a SN2 e a SN1. Essas reações de substituição nucleofílica pode ser substituição nucleofílica bimolecular ou reação de substituição nucleofílica unimolecular. E aí a gente precisa definir quando, né? Vai ocorrer cada uma delas, né? Obviamente que ambas são reações de substituição, né, nucleofílicas, ok? Só para a gente não esquecer, pessoal, tinha comentado na aula retrasada, quando a gente fez a nossa live, sobre terminologia. E eu queria colocar aqui de novo uma equação, os termos, na verdade, na nossa equação. A gente tem, portanto, o substrato mais o nucleófilo gerando, vou colocar embaixo por espaço, vocês coloquem na sequência, gerando, portanto, o nosso produto mais o grupo abandonador. Né? Então nós tínhamos isso aqui, tá? Não esqueçam, substrato, né? Substrato, nucleófilo. Né? O nucleófilo vai fazer o ataque com o seu par de elétrons no substrato, gerando, portanto, o produto, e aí vai ter o grupo abandonador que vai sair lá do substrato. No caso que a gente está estudando, que é o exemplo mais clássico na química orgânica, e aí entendendo bem para os aletos orgânicos, você vai sim, tranquilamente, entender para os outros casos, né? Os aletos orgânicos, só para a gente recapitular, nada mais é do que substâncias orgânicas, cadeias carbônicas, né? Que tinham flúor, cloro, bromo e iodo, ok? Vamos começar falando um pouquinho do mecanismo para a reação de substituição bimolecular, tá? Unimolecular e bimolecular. Bom, para ela ser bimolecular, a velocidade da reação de substituição nucleofílica vai depender tanto do substrato quanto do nucleófilo. Isso é feito e pode ser feito experimentalmente, né? Se você, por exemplo, dobrar a concentração do seu substrato, lá do seu aleto orgânico, a velocidade vai aumentar. Se você dobrar, por exemplo, a concentração do nucleófilo, a velocidade também vai aumentar. Se você diminuir, né, a concentração, um outro experimento, a velocidade vai tanto de um quanto de outro, as velocidades vão ser afetadas pelos dois. Por isso que a gente chama de bimolecular. A velocidade depende das duas moléculas. E aí aquele 2 ali quer dizer isso, né? Que a gente depende tanto do seu substrato quanto do seu nucleófilo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um aleto orgânico básico composto então por bromo, né? Nós temos aqui
um elemento eletronegativo, ele vai atrair para si os pares de elétrons da ligação, lembrando que são 2 elétrons compartilhados, um que veio do carbono, um que veio do bromo. O bromo possui ainda 6 elétrons em volta dele, mais esse daqui que ele compartilhou eram 7. Com o compartilhado ele fica com 8, né? Mas ele tem essa capacidade, né? Ele é eletronegativo. Então ele tem uma densidade negativa. E o carbono fica com uma densidade positiva. Existe então uma polarização dessa ligação, né? E aí o que acontece? Vamos colocar aqui uma reação química genérica aqui para a gente entender direitinho isso. Olha só. Se eu pegar, por exemplo, um nucleófilo, eu só vou inverter a ordem aqui para ficar mais fácil a minha didática. Se eu pegar, por exemplo, uma hidroxila negativo, meu nucleófilo, mas esta molécula que eu estou avaliando aqui, não esqueçam da geometria do carbono é tetraédrica, né? Estou tentando representar. Bom, o nucleófilo, amigo do núcleo, ele vai atacar o carbono que está, né, com caráterzinho positivo. Então ele vem, setinha de mecanismo, ataca o carbono, que ao mesmo tempo libera o par de elétrons total para o bromo. Existe então aqui, ó, uma cisão heterolítica, ou seja, de formas diferentes. O carbono ficou sem o elétron dele e o bromo ficou com todos os elétrons, né? Nesta equação química, a gente pode ter então um intermediário de reação, que a gente geralmente coloca entre colchetes, que é a hora que o seu nucleófilo está se aproximando, né, com seus pares de elétrons. Então eu vou pegar esses pares aqui, eu vou dar só uma apagadinha aqui, ó. Eu vou fazer esses pares começar a se aproximar do carbono. Essa configuração tetraédrica começa a inverter, ou seja, esses hidrogênios que estavam para o lado de cada molécula começam a ir para o meio, exatamente para o meio. Então eu tenho aqui, eu imagino que isso aqui esteja no meio, lá para trás, né, e para baixo. E começo a ficar fraca a minha ligação com o bromo. Isso daqui, gente, é um intermediário de reação, ok? Dando sequência, obviamente que a gente vai ver o nosso produto final, vou colocar embaixo por espaço, você pode colocar na sequência do seu caderno, ok? Formando então a nova ligação com o carbono e a gente inverteu os hidrogênios. Houve inversão dessa configuração, mais Br-. Entenda então que a gente vai ter um intermediário de reação aqui, né? Esse intermediário de reação ele existe por um instante muito curto, tá? E via de regra a reação que a gente pode escrever é colocar aqui e direto aqui, mas entenda que existe esse estado de transição, né? Esse intermediário, na verdade, é um estado de transição, ok? Vamos até anotar aqui, ó, estado de transição. Nucleófilo, substrato, estado de transição, né? Meu produto e meu grupo abandonador. O bromo não foi embora, ele abandonou, então é o nosso grupo abandonador. Então aqui está o nosso parecer, ou nossa equação, né? Uma equação básica, tá? Para ser então de segunda ordem, bimolecular, reação de substituição nucleofílica bimolecular, tanto a concentração deste nucleófilo quanto do substrato vão interferir na velocidade da reação,
Se eu dobro, se eu aumento isso aqui, a concentração de nucleófilo, vai aumentar a velocidade da reação. Se eu aumento ou diminuo, também vai aumentar ou diminuir a velocidade, né, com relação ao substrato, tá? Por isso que ela é bimolecular, SN2. Pessoal, então vamos fazer o estudo dos fatores, né, que influenciam nas reações de substituição nucleofílica bimolecular, SN2. Eu entendendo mais ou menos o que acontece, quais são os fatores que influenciam o SN2, a gente consegue, né, entender mais ou menos esses fatores para o SN1, aí facilita a nossa vida no decorrer da aula agora, tá? Vamos começar a conversar um pouquinho. São 4 fatores importantes nas reações de substituição que a gente precisa entender como funciona. O substrato, né? Como é esse substrato? O nucleófilo, o grupo abandonador e olha uma coisa importante que a gente vai ter que tomar muito cuidado, o solvente utilizado na reação. Tá? São fatores que influenciam. Vamos começar com o substrato, né? A gente acabou de ver na aula agora que a gente tem um ataque do nucleófilo. Vou voltar aqui para essa nossa reação de exemplo, que eu tenho, por exemplo, um nucleófilo atacando por trás, né, do grupo abandonador, invertendo a configuração da molécula. Consegue entender que quanto menos impedido essa região, melhor para o nucleófilo vir e conseguir jogar os seus pares de elétrons e atacar esse centro que está momentaneamente positivo? Então, quando a gente fala em substrato, isso é um fator determinante para a reação, para se a reação vai ocorrer pela substituição nucleofílica bimolecular, porque eu preciso ter acesso a este carbono aqui, ok? Então, esse é um fator bem importante, né? O impedimento, a gente fala daí, então, o impedimento estérico, né? Vai influenciar. Se for menos impedido, vai por substituição nucleofílica bimolecular. E aí eu já começo a pincelar, se for mais impedido, aí esse mecanismo de substituição nucleofílica vai começar a preferir e por unimolecular, ok? E a gente vai falar mais para frente. Mas vamos começar a colocar características importantes aqui do substrato. Olha lá, então, impedimento estérico. O que é importante no substrato? Impedimento estérico. Impedimento estérico. Né? Ia fazer uma piadinha aqui, mas como o vídeo é gravado, eu não vou fazer, tá bom? Mas vamos lá. Isso é importante. Então, eu não posso ter um impedimento estérico grande, não pode ser impedido o substrato para favorecer as reações de substituição bimolecular. Esse é o primeiro fator. Vamos falar mais um pouquinho disso. Pessoal, olha lá, vários exemplos de substratos, né? Nós temos aqui o bromometano, né? O bromoetano. Aqui, ó, eu posso falar que é o bromo, né? 2-bromopropano, né? E aqui eu posso chamar de bromo de terc-butila, terc, porque se eu olhar só o radical aqui seria, né, o terc-butil, tá? Posso falar assim. Posso chamar aqui o isopropil, posso colocar o nome não IUPAC, né? E ele também é muito comum, tá? Mas aqui seria o 2-bromo, 2 metil propano, né? Vamos imaginar os ataques acontecendo. Eu tenho primeiro essa molécula aqui, que foi o exemplo que eu dei. Bom, hidrogênio, os menores átomos que existem na tabela periódica, e que existem, né?
Você consegue entender que o impedimento estérico é pouco aqui, né? Então o nucleófilo vem aqui por trás e tem acesso ao átomo de carbono mais facilmente. Perfeito, legal. Vamos para o segundo caso, né? O bromo ligado a um carbono primário. Opa, aqui eu já tenho um volume um pouquinho maior, né? Mas tranquilo, ainda tem bastante acesso para o nucleófilo atacar e fazer com que o grupo abandonador, que é o bromo, saia da molécula. Agora olha um secundário. O secundário já começa a complicar um pouco. Então, se eu tiver um haleto orgânico secundário, já começa a ficar um pouquinho complicado para o nucleófilo atacar, o nucleófilo conseguir chegar aqui no carbono. E, por sua vez, se a gente olhar o terciário, olha lá o terciário, é muito difícil ou praticamente impossível o nucleófilo vir aqui e atacar este carbono. Então vamos imaginar o que eu quero de um substrato para que a reação de substituição nucleofílica aconteça de forma bimolecular, pouco impedimento estérico. Então vamos imaginar aqui, ó, que aqui favoreça, fazer uma seta para cima, a reação de substituição nucleofílica bimolecular. Se eu reagir um nucleófilo com essa espécie, se eu reagir um nucleófilo com essa espécie vai ter uma reação muito mais rápida do que essa e, por consequência, essa. E falo para vocês que o impedimento aqui é tão grande num terciário, né, um bromo ligado a um carbono terciário, que você não vai ter a reação aqui. Aqui não vai ocorrer reação SN2, ok? Não ocorre. Aqui ocorre com uma velocidade menor, uma velocidade um pouquinho maior e uma maior velocidade. Isso favorece com que as reações aconteçam, ok? Agora imaginando um nucleófilo, né? Imaginando um nucleófilo. Bom, primeira coisa, né? Um nucleófilo básico, né? Com carga negativa, eles são muito mais estáveis, né? Então, eles teriam essa facilidade maior de fazer o ataque. Então, sempre imaginando que se a gente tiver uma carga, né? Uma carga negativa no nucleófilo, ele vai sim favorecer a reação de substituição bimolecular. Imaginando também que essa carga negativa, e dependendo da estrutura da molécula, ele favoreça, né, a disponibilidade ainda mais de um par de elétron para que faça esse ataque. Então, vai ser mais reativo ainda, né? Tá? Vamos imaginar aqui, ó, vou colocar alguns exemplos, né? Então, via de regra, nucleófilos eu quero que eles sejam básicos, vamos escrever aqui, básicos, e também eu quero que eles sejam carregados negativamente. Isso favorece a reação de substituição nucleofílica bimolecular, ok? Onde a concentração, portanto, do nucleófilo, sim, vai interferir na velocidade da reação, tá? Vou colocar alguns exemplos, olha só. Por exemplo, R, algum grupo hidrocarbônico ligado ao oxigênio negativo, ele é mais um nucleófilo melhor do que, por exemplo, a própria hidroxila, que é muito melhor como nucleófilo que, por exemplo, RC dupla O menos, é que a gente já lembra que existe a ressonância, ele disponibiliza menos os pares de elétrons, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses casos aqui. ROH, opa, aqui eu já nem tenho mais carga negativa. E vamos colocar água aqui, por exemplo.
Veja bem, eu tenho pares de elétrons aqui que poderiam atuar, né, um nucleófilo. Tenho pares de elétrons aqui, ok. Tenho pares de elétrons aqui. Tenho pares de elétrons aqui, são 3 no total, aqui também 3. Vamos imaginar, por que esse aqui seria um nucleófilo melhor, né? E vai, portanto, favorecer bastante a reação de substituição nucleofílica bimolecular. Porque eu tenho, além do par de elétron, carga negativa, né, deixando esse elemento muito propenso a achar um centro positivo, ele sofre também aqui, ó, o R, ele injeta a densidade eletrônica, ele deixa mais disponível esses pares de elétrons aqui. Aqui não tem R, eu não jogo densidade eletrônica para lá, para deixar mais disponível ainda. Então, isso faz com que ele seja um pouco melhor nucleófilo, mas ainda são excelentes nucleófilos aqui, né? Aqui existe um caso contrário, né? Eu retiro por ressonância a densidade um pouco, apesar de ter carga negativa, eu retiro a densidade eletrônica, né? Esse par de elétrons vem para cá, forma dupla aqui, e esse daqui vai para lá. Eu deslocalizo, né? Então acaba dificultando um pouco o ataque dos pares de elétrons. Aqui eu não tenho nem carga negativa, né? Então, e aqui também não, tá? Então, como nucleófilo para reações de substituição, nucleofílica bimolecular, substâncias básicas carregadas negativamente são os melhores, vão favorecer esse mecanismo, ok? Pessoal, agora falando um pouquinho sobre o grupo abandonador, né? Eu vou ter então um ataque pelo nucleófilo no meu substrato e eu tenho um grupo abandonador. O exemplo que a gente está falando agora sobre os aletos de alquila vai ser o exemplo mais clássico. Por quê? O que você espera de um grupo abandonador? Geralmente ele vai sair com uma carga negativa. Então esse grupo abandonador ele deve estabilizar essa carga negativa. É isso que a gente espera de um grupo abandonador. Então assim, ó, imagine um ácido forte, ácido clorídrico. A base conjugada desse ácido forte, que é o Cl-, por exemplo, é uma base fraca. Por quê? Porque ele estabilizou essa carga negativa e ele vai ser muito pouco reativo. Então é isso que eu espero de um grupo abandonador, que ele estabilize de forma eficiente, que ele seja uma base fraca, né? Então vamos lá, grupo abandonador, né? O que eu quero? Que ele estabilize melhor a carga negativa, né? E seja, portanto, né, para ser isso uma base fraca. Então vamos colocar aqui, eu preciso que seja uma base fraca. Ah, mas quem é base fraca, professor? Lembra dos ácidos. Ácido clorídrico não é forte, a base conjugada é fraca. Então vamos colocar o exemplo aqui, ó. Pode colocar o Cl- e o Br-, que são bases fracas, estabilizam essa carga negativa, legal. Então, eles favorecem as nossas reações de substituição nucleofílica de ser bimolecular, ok? Agora você imagina, né, a hidroxila é uma base forte, né? É uma base forte. Então ele vai ser um péssimo grupo abandonador. Então veja que a gente está trabalhando com os aletos, né? Os aletos de alquila, porque eles são clássicos, eles geram bases fracas. Agora, eu posso fazer uma reação de substituição nucleofílica num álcool, fazer a hidroxila e ir embora? Pode, até acontece, mas veja que vai ter uma dificuldade. O meu grupo abandonador vai ser uma hidroxila, né? Vou colocar aqui, ó, um H-. Isso que é uma base forte, né? É uma base forte. Então, não é um bom grupo abandonador, tá? Então, a gente não quer isso aqui. Isso aqui a gente quer, isso aqui é legal, ok? Para as reações de substituição bimolecular. E aí, por fim, pessoal, fator também importante para a gente avaliar é o solvente utilizado nessas reações. Dentro da química orgânica existe uma infinidade de solventes.
Vamos falar especificamente de dois tipos que são muito envolvidos nas reações de substituição nucleofílicas, tá? E aí eu vou anotar aqui para vocês terem bem completinho no caderno, para as reações bimolecular, o solvente mais interessante para ser usado é o solvente aprótico. Já vamos falar um pouquinho. Aprótico. Polar. O que isso quer dizer? Esse solvente, ele não deve ter um próton. Como assim, professor? Lembra que a gente fala na química orgânica próton e hidrogênio? Então, ele não deve ter um hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo. Ah, mas pode ter hidrogênio? Pode. Dentro da molécula pode ter hidrogênio, mas eu não posso ter hidrogênio ligado a elemento eletronegativo. Como, por exemplo, eu não posso ter isso aqui, ó, hidrogênio ligado a hidroxila. Não posso, tá? Esse solvente, se tivesse essa estrutura, seria um solvente prótico e não aprótico. E tem que ter uma polaridade, né? Nós temos solventes apolares dentro da química orgânica, vários, né? Mas precisa ser polar, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse tipo de solvente para que favorece, eu vou falar por que favorece a reação de substituição bimolecular. Olha só alguns aqui, ó. Deixa eu tirar essa folha de baixo. Alguns solventes. Solventes apróticos polares. E aí nós temos vários. O DMF, que é o dimetilformamida. É uma amida, nitrogênio ligado ao carbono dupla O. Veja que eu tenho hidrogênios, perfeito. Mas eu não tenho hidrogênios ligados a elementos eletronegativos, como, por exemplo, o oxigênio e o nitrogênio. DMSO é o dimetilsulfóxido. Tem hidrogênio? Ok, mas eu não tenho hidrogênio ligado a elemento eletronegativo, então eu considero ele aprótico. E eles têm polaridade, né? Veja, aqui tem polaridade, aqui tem polaridade, aqui vai ter polaridade, né? Olha lá, o DMA, dimetilacetamida. Mesma coisa, eu tenho hidrogênio, ok, mas eu não tenho hidrogênio ligado ao elemento eletronegativo. Tenho polaridade na molécula, né? Porque existe aqui diferença de eletronegatividade, então vão ser polares. Então, olha lá, aprótico, polares. Esses, existem outros, tá? Mas esses exemplos, né, são interessantes e eles favorecem demais a velocidade das reações de substituição nucleofílica bimolecular. Por quê? Se eu tiver hidrogênio ligado a elemento eletronegativo, como oxigênio, o nitrogênio, né? Você vai fazer ligações de hidrogênio. Com quem? Com o nucleófilo. Se você faz ligações de hidrogênio, você solvata o seu nucleófilo. O que é solvatar? É o solvente, né, através das ligações de hidrogênio que poderiam ter, vai solvatar, vai ficar em volta do seu nucleófilo. E eu não quero isso. Eu quero o meu nucleófilo disponível para que ele pegue o seu par de elétron e ataque o meu substrato, né? Então é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Então esses solventes não fazem isso. Então tem essa vantagem. Esses solventes apróticos, eles não solvatam esses ânions, né, que são ânions, de forma apreciável. Eles deixam eles livres, deixam eles fracamente estabilizados, né? E o que acontece com isso? Você disponibiliza, você deixa os nucleófilos reativos. Então é por isso que eles favorecem demais as reações de substituição nucleofílica. Eles deixam, os solventes apróticos polares deixam o nucleófilo ainda muito reativo. Ao contrário dos solventes próticos polares, que aí iria fazer umas ligações de hidrogênio, iria solvatar de forma mais forte, né? A gente sabe que é uma interação mais forte, né? Intermolecular, e aí você ia disponibilizar menos o nucleófilo,
É por isso, ok? Então vamos colocar eles nos nossos esqueminhas aqui, ó. Para substituição nucleofílica bimolecular, solvente aprótico, por exemplo, o DMF, o DMSO e o DMA, ok? E aí a gente pode conversar um pouquinho, mas tá, professor, o que isso vai afetar, como que eu utilizo isso, como que eu utilizo esses conhecimentos, né? Gente, então vamos lá. A substituição nucleofílica ela tem duas formas, unimolecular e bimolecular. Bimolecular, a velocidade depende sim dos dois reagentes, que é, na verdade, o seu substrato e o seu nucleófilo, né? E esses fatores fazem com que essa reação aconteça de forma, sim, usando as duas moléculas. Se eu tiver pouco impedimento estérico, meu substrato vai sim acontecer o ataque do nucleófilo, então eu vou utilizar tanto o substrato quanto o nucleófilo, né, tendo um bom nucleófilo, para que essa reação aconteça de forma mais rápida. Né? Então, sendo um bom nucleófilo, um básico carregado negativamente, né? Com um pouco impedimento estérico, tendo grupos abandonadores cloro e bromo, né? Que são os nossos aletos que estamos falando aí, né? Utilizando solventes apróticos, eu faço com que essas reações sejam rápidas, sejam eficientes. E se eu aumentar a concentração do substrato, aumenta a velocidade da reação. Se eu aumentar a concentração do meu nucleófilo que eu esteja usando, né, seja algum desses aqui, por exemplo, eu vou aumentar a velocidade da reação. É mais ou menos essa visão que eu quero que vocês tenham, ok? Então, vamos falar um pouquinho de reação de substituição nucleofílica unimolecular. Qual é a diferença básica para a bimolecular? É que ela depende apenas de uma espécie, o seu substrato, a velocidade da reação. Ah, mas o nucleófilo independe do nucleófilo, né, que é o segundo reagente, digamos assim, a segunda molécula, não depende. Mas por que isso acontece, professor? Então vamos dar um exemplo aqui, olha, eu tenho essa molécula aqui. Vou colocar aqui o cloro, nosso aleto, né? Você concorda comigo que se eu colocar um nucleófilo, vou colocar um nucleófilo ali, a água, pode, tá aqui a parte de elétrons disponível. Você concorda comigo que é muito difícil o nucleófilo vir lá atacar por trás aqui, porque está com um impedimento estérico muito grande? Né? Então o que acontece? Nesse caso, eu gero, pela polarização da molécula aqui, né? Você tem mais elétron negativo, aqui fica elétron positivo. Você tem essa polarização da molécula, que você gera um intermediário de reação, que a gente já estudou. Este cloro, ele abandona, sem interferência nenhuma, ele simplesmente abandona o carbono terciário, formando, portanto, vou tentar deixar no plano, entendo que isso aqui está no plano, né? O nosso carbocátio. Então isso acontece. Eu gero um intermediário. Cuida que eu falei, até devo ter falado, mas é na reação de substituição nucleofílica bimolecular, SN2, você gera um estado de transição. Aqui não. Aqui eu gero um intermediário. Ok? Um intermediário que é o nosso carbocátio. Nosso carbocátio. Isso acontece, professor? Sim. A gente tem que estudar todos os fatores para que a gente, então, faça ou entenda que algumas reações são de substituição também,
são usando nucleófilos, mas são de unimolecular, SN1, porque depende apenas da velocidade de uma molécula. No nosso caso aqui é o substrato. O substrato é o que vai possibilitar que isso aconteça. Claro que aqueles outros fatores que a gente falou para bimolecular funciona, né? A gente vai ter que ver para essas reações aqui também, tá? Já adianto. Agora o solvente tem uma certa influência, professor? Tem, o solvente vai estabilizar essa molécula. Então a gente precisa ver que tipo de solvente eu uso, qual é a minha estrutura do meu substrato, né? Quando o nucleófilo seria interessante para usar, ou se isso vai interferir, ou talvez não interfira. Então vamos olhar esses fatores para agora a reação de substituição nucleofílica, entendendo que eu vou gerar um intermediário carbocátion, né? Aqui, obviamente, eu vou ter daí a minha água, né? A sequência ele é um intermediário, então a água vem aqui, ou, olha só que interessante, por aqui, tanto faz agora, porque isso aqui não é planar, a água que tiver desse lado mais próximo já ataca aqui, ou tiver uma água aqui do lado, ataca ali, tanto faz o lado, tá? Essa inverter a configuração aí fica um pouquinho complicado para a gente imaginar agora. Porque aqui a gente vai ter ataque pelos dois lados no intermediário. E aí só para finalizar a reação, vocês podem colocar na sequência lá, né? Dando continuidade, vou aqui para baixo. Né? Vamos supor que atacou por aqui. Você mantém aquela configuração ali. Ó, H2+, né? E aí tem o cloro ali, né? Aqui também tem o cloro que saiu ali, né? Cl-. Beleza? Então a gente tem isso daqui, tá? Vamos dar uma estudada agora nesses fatores também. Então vamos lá, pessoal. Reação de substituição nucleofílica unimolecular é SN1. Fatores, os mesmos. Substrato, nucleófilo, grupo abandonador e solvente. Substrato. Bom, para que eu faça uma reação SN1, eu preciso gerar um carbocátion. Então a minha condição para o substrato é que forme um carbocátion mais estável. Isso a gente já viu nas aulas presenciais. Um carbono terciário, ele gera o carbocátion mais estável. Então essa é a condição, né? É uma das condições, ou seja, gerar um carbocátion mais estável. Até vou escrever aqui, ó, né? Ter um carbocátion mais estável. E aí eu posso pegar rapidamente, deixa eu só ver onde é que está aqui. O que a gente estava estudando, por exemplo, aqui, ó, para o S, substrato, para o S1. Então, se eu tinha menos impedimento, aqui era pelo motivo de impedimento, que favorecia, né, quanto menos impedido favorecia o SN1, aqui é o contrário. Aqui é pela estabilidade do carbocátion, vai favorecer o SN1, ok? Então aqui é pelo carbocátion. Estabilidade por carbocátion, aqui é por impedimento, né? A estrutura me mostra fatores diferentes, né? Carbocátion. Obviamente que vindo de uma estrutura com carbono terciário, vai favorecer bastante nossa reação de substituição nucleofílica unimolecular. E aí, pessoal, posso colocar alguns exemplos ali, né? Então, os aletos terciários, são os mais clássicos, ok? Mas nós também podemos ter os aletos alílicos, e os benzílicos. E a gente pode ter estruturas que também favoreçam, ok? Então,
formar carbocátion estável, né, o substrato. Aí falando um pouquinho do nucleófilo. Para a reação unimolecular, eles não interferem. Existe só um porém que não deve ser muito básico para não competir. Existe uma competição que a gente vai ver mais para frente sobre eliminação, né, com uma reação de eliminação, aí não estamos falando de reação de substituição, mas não sendo muito básico, não interfere, não influencia, né? Então vamos colocar aqui o nucleófilo, né? Ele não tem influência nas reações de substituição unimolecular, tá?